Bom dia a todos, um prazer estar com vocês nesta manhã. Eu gostaria de dirigir uma especial palavra a essa apresentação àqueles que acreditam nessa empresa, que acreditam na administração do IRB, e especialmente os nossos milhares de acionistas, pessoas físicas, não é? Que com tanto esforço constituíram suas poupanças e parte delas investidas nesta organização que nós, e falo em nome da minha diretoria, temos o prazer de representar. Iniciando a nossa apresentação, eu procurei fazer um trabalho bastante didático na página 2, né, da apresentação, para desmistificar um pouquinho. A atividade de resseguros é uma atividade complicada, né? Muitos conhecem contabilidade, muitos não conhecem contabilidade, mas a grande maioria, né, não conhece contabilidade de seguros. Então, a ideia desse slide é desmistificar um pouquinho, não é? E sair um pouquinho dos termos de segurez, ou seja, a linguagem própria de seguros, e trazer mais para o mundo normal, para o mundo comum, para o mundo do dia a dia, para que o nosso investidor, aquele que se interessa pela atividade da companhia, possa entender um pouquinho melhor o nosso negócio e saber quais são os pontos chaves que devem ser levados em consideração quando se detém investimentos numa companhia de natureza seguradora ou resseguradora. No nosso caso, especificamente resseguradora. Vendo a página 2 da apresentação, aqui nós temos, de uma forma didática, o balanço de uma resseguradora. No caso aqui, o balanço do IRB na data base 30/9. Começando da esquerda para a direita, né, a gente vai detalhar um pouquinho o que cada coisa representa, né? Se nós olharmos da esquerda para a direita, a letra A representa o total de passivos da empresa, que somam 18,4 bilhões de reais. O passivo de uma resseguradora, como de qualquer outra atividade, ele se distribui em dois blocos, não é? No nosso caso, um bloco que nós chamamos provisões técnicas, que é o bloco B, e o outro caso que é outros passivos, não é? Que é o bloco C. O bloco B, provisões técnicas, o que é provisão técnica numa companhia de seguros e de resseguros? É o total de direitos que os clientes têm sobre a companhia, ou seja, são as obrigações que o IRB tem para com os seus clientes. Quem são os clientes do IRB? São as seguradoras que cedem resseguros a nós, ou retrocessionárias, que é a seguradora do ressegurador, que cedem seguros para nós. Então, nós no viés de mercado chamamos de clientes as cedentes, não é? É o nome que a gente dá para cliente, não é? É cedentes, não é? Como o nome que se dá para um cliente de uma rede de varejo é consumidor, não é? Para nós, o nome que a gente dá para o nosso cliente é o nome de cedente, é aquele que cede riscos para o IRB. Então, o bloco de provisões técnicas, que é o bloco B, de 14,5 bilhões, representam todas as opções que o IRB tem para com os seus clientes, que basicamente é o pagamento, ela se constitui no pagamento de indenizações que um dia se realizarão no futuro. Tá? Então, os direitos que o cliente tem sobre nós, ou as obrigações que o IRB tem para seus clientes. Então, toda vez que se falar de provisão técnica, desmistificando, é o que o IRB deve para os seus clientes. Tá? No bloco C, é o bloco dos outros credores todos do IRB, ou seja, para quem o IRB também deve. O IRB também deve os funcionários. Então, são contas a pagar aos funcionários. É o conta a pagar aos fornecedores, desde o fornecedor que fornece o cafezinho até quem supre os nossos sistemas informáticos. Não é? E o governo, todos os impostos que que o IRB tem a pagar, constam do bloco C, que é esses 3,9 bilhões.
Então, se nós somarmos o bloco B e o bloco C, nós temos os passivos totais do IRB, que somam 18,4 bilhões. Né? No bloco do meio, nós temos só uma partida que é absolutamente contábil. Se a gente procurar dentro do balanço da companhia, publicado, você vai achar, qualquer um vai achar com muita facilidade, que é o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido, na verdade? É o dinheiro do acionista a valor de livros. E aqui ele está representado na letra D. É o conjunto, é a somatória de todas as ações, né, mais os lucros acumulados, menos os prejuízos acumulados, né, que perfaz o valor histórico, o valor de livros de uma empresa e, portanto, é o que a empresa deve, basicamente, no limite, para os seus acionistas. Aí nós temos dois tecnicismos da atividade de seguros. Um é a letra E, que é o capital, o patrimônio líquido ajustado. Não é? O que é o patrimônio líquido ajustado? O regulador do setor olha para o balanço do segurador e diz: tem alguns ativos que você tem aí dentro, não porque eles sejam de má qualidade, não porque eles não sejam bons, que eu não considerarei para a sua atividade. Quais são esses ativos que são excluídos do patrimônio líquido total para chegar ao patrimônio líquido ajustado, que é a letra E? São todos os ativos de baixa liquidez. O que são ativos de baixa liquidez de acordo com a regulação? São os investimentos em coligadas e companhias controladas, tá? São os ativos diferidos de natureza tributária ou outros semelhantes a estes, né? que nós podemos encontrar facilmente nessa figura na letra G. Então, a letra G é o conjunto de ativos que estão representados no balanço da seguradora, que são de baixa liquidez ou intangíveis. Se nós excluirmos da letra D aquilo que consta na letra G, nós chegamos ao patrimônio líquido ajustado. É esse patrimônio líquido ajustado que o regulador olha e compara esse patrimônio líquido com o capital mínimo necessário para uma resseguradora funcionar. No Brasil, o capital mínimo necessário para uma entidade de seguros funcionar no setor é de 60 milhões de reais. Praticamente nada, não é? Comparado com o tamanho que tem o IRB. Então, nós somos obrigados pela legislação a fazer cálculos, não é? Diversos riscos que tem uma atividade resseguradora. Então, tem cálculos empíricos que são totalmente feitos de acordo com uma normativa. Essa normativa não é brasileira só, ela é uma normativa mundial. Esse talvez tenha sido o maior desenvolvimento do mercado de seguros e resseguros no mundo nos últimos 20 anos, que foi a criação do capital baseado em risco, que faz com que o volume de capital que necessita uma seguradora ou uma resseguradora seja algo objetivo. Então, existe um cálculo, mais para frente a gente vai cobrir isso, como que se chega à letra F, não é? Que é o 1,9 bilhão, que é o capital exigido para que, no caso, o IRB possa operar. Se o IRB tiver um patrimônio líquido ajustado inferior a esse valor, ele não pode operar. Não é? Então, neste caso especificamente, nós temos o patrimônio líquido, que é a letra D, o patrimônio líquido total, patrimônio líquido ajustado, que é a letra E o capital mínimo requerido para que a gente opere. Então, toda vez que o E for maior do que o F, significa que a empresa é solvente. Logo, nós vamos à direita, não é, dessa figura, e encontramos a letra J, na extrema direita, né? 23,3 bilhões. É o ativo total da companhia. O ativo total da companhia tem duas formas de vermos, né? O ativo total da companhia é o conjunto de bens e direitos que a empresa detém. E quem são os donos dos bens e direitos que a empresa detém? A gente volta lá para a esquerda, né? São os clientes, na letra D, os funcionários, governo e fornecedores, que constam da letra C, e os acionistas,
que são os detentores da letra D. Então, até pelo esquema de cores, não é? Se nós pegarmos a letra J nada mais é do que a soma de A e B, ou a letra J é a soma de todos os ativos que a companhia dispõe. E aqui a gente tem uma visão de como esses ativos estão distribuídos, né? Com a letra H, a letra I e a letra G. Na letra I, o que nós temos? Se lá do outro lado, na letra B, nós temos tudo que a companhia deve aos seus clientes, na letra I, é tudo que os clientes do IRB devem ao IRB. Quer seja prêmios que ainda não foram recebidos por nós, mas que serão recebidos, não é? Sinistros que serão ressarcidos a nós, não é? Ressarcimentos de sinistros de uma seguradora um dia pagou o IRB e reembolsou, e ela tem que devolver um pedaço do ressarcimento para o IRB. Então, e por coincidência, nesse caso, os 14,4, que é o que o cliente deve para nós, é muito parecido com os 14,5, que é o que o IRB deve para os clientes. Tá? Isto posto, resta a letra H, que é o total de ativos de alta liquidez da resseguradora. São ativos quase caixa. Tá? E na data base, 30 de setembro, o IRB detinha 7,4 bilhões, né, de ativos de alta liquidez, que se somam, que não fazem conta, que não faz parte dessa conta, né, as debêntures, que logo acima estão citadas na letra H2, e as transferências de controladas, que a gente fez agora uma subida de dinheiros que está na empresa controlada de 100 milhões, 115 milhões para o IRB. Então, se a gente somar tudo isso daqui, nós estamos falando que a situação de caixa da companhia é de 8,1 bilhão. Ela tem 8,1 bilhão em caixa. Mas vamos ficar no 7,4, que fica no balanço, que é aquilo que foi publicado nessa noite. Né? Então, quando a gente compara esse 7,4, com o que a gente compara? A gente pode comparar com várias coisas aqui. Uma delas é com o pedaço dentro das provisões técnicas que a gente chama de B2, que é aquilo que a regulação brasileira exige que seja coberto com ativos de alta liquidez. Uma simples observação, não é? Nós temos a 7,9 de provisões a cobrir com ativos de alta liquidez e temos isso na letra B2 e temos na letra B4 na database 30/9, 7,4. Seguindo um pouquinho mais, né? Comparações que a gente poderia fazer, são várias comparações em relação ao caixa, a gente vai fazer na sequência, mas antes de chegar nessas comparações, existem 3 fatos que são incontestáveis, né? Olhando este balanço, analisando esse balanço, sendo visto esse balanço por quem entende razoavelmente da atividade seguradora em qualquer parte do mundo. Ou seja, está aqui colocado numa linguagem, quer seja de seguros, quer seja regulatória, em qualquer parte do mundo esse balanço seria facilmente interpretado. Não é? Tem 3 coisas que são incontestes. A primeira delas é que o IRB é uma empresa robusta, com ativos de 23,1 bilhões. Não existe nenhuma resseguradora na América Latina e poucas seguradoras, não é, que não sejam do ramo vida, que tem um ativo desse tamanho. O segundo fato importante e inconteste é que o IRB é uma seguradora sólida. E a solidez se dá pelo quê? Pelo tamanho do seu patrimônio líquido de 4,9 bilhões. E a terceira coisa, que se faz uma confusão danada, não é? Entre enquadramento regulatório e liquidez de fato, não é que o IRB é uma empresa líquida. O IRB é uma empresa que tem 7,4 bilhões na database 30/9 de caixa, ou de caixa equivalente. E isso faz a gente pensar em algumas inferências que vêm na página seguinte. Se nós fizéssemos algumas continhas
básicas da atividade, não é? A primeira, ela é feita em qualquer parte do mundo. Qual é o total de uma resseguradora? Você pega a letra D e divide pela letra F, não é? Você tem a solvência total de uma resseguradora. É quanto que, de fato, diante do capital exigido, para os riscos que ela tem, para os riscos que ela tomou, não é? O que ela precisa ter de dinheiro. No nosso caso, nós temos 259% do requerido, do necessário. Vamos para o segundo item. O que é a solidez regulatória? É pegar o capital, o patrimônio líquido ajustado, que é o patrimônio regulatório, que é a letra E, não é? E dividir pela letra F. Que aí nós temos a solvência regulatória da companhia. Então, se eu pegar uma companhia na China, outra em Hong Kong, outra nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, na Espanha ou na Colômbia, esse é um padrão de avaliação e de comparação de qualquer que seja a companhia, independente do tamanho. A gente olha esse índice para saber se a companhia é solvente, se ela é boa, se ela não é boa, se ela está bem capitalizada, se ela está ok, se ela não está ok. Esses dois primeiros índices que estão aqui, não é? São índices elementares na atividade de seguros. E eles têm que ser obrigatoriamente superiores a 1. Não é? Quanto mais distante para cima do 1 eles forem, melhor. Mais sólida a empresa. E os 3 próximos, né, é uma comparação boba que se faz, né, em qualquer outra atividade. Você pega atividade industrial, ou você pega atividade de varejo, ou você pega atividade de serviços. Né? Quanto eu tenho de caixa comparado com o meu patrimônio líquido total. Então eu pego lá o caixa que eu tenho, que é 7,4, e comparo esse 7,4 com o meu patrimônio líquido. Então, esse número me permite dizer que o IRB tem 1,5 vezes o patrimônio líquido no caixa. É também uma informação em conteste. A seguinte, eu pego o mesmo caixa, que é a letra H, né, e comparo com o patrimônio líquido ajustado, que é o patrimônio líquido regulatório, né, que é aquilo que o regulador entende que eu tenho realmente de patrimônio para as obrigações de fato da companhia dentro de um viés no qual se elimina tudo aquilo que é de baixa liquidez. Então eu divido o H pelo E e a resposta é: o IRB tem mais do que o dobro no caixa comparado com o seu patrimônio ajustado. E a terceira, não é? E essa também é muito interessante e fantástica, que quantas vezes eu tenho de caixa comparado com o capital requerido. O IRB tem 389,5%. 390% do capital requerido, o IRB tem em caixa. Então, essa história que falta liquidez no IRB, que o IRB está ilíquido, que o IRB está... Isso de fato, é até falacioso, depois que a gente entende os basics da atividade. Isso me permite, então, dizer e comprovar aqui nos números, não é? Que o IRB é uma empresa robusta, com 23,3 bilhões de ativos. É uma empresa sólida, tem 4,9 bilhões de capital, de patrimônio. E é uma empresa líquida, porque tem 7,4 bilhões de dinheiro em caixa, ou em caixa. O quase caixa está numa aplicação financeira que é D mais 1, ou D mais 3, ou D mais 7, mas não é D mais 500. É liquidez. Então, isto posto, não é? A gente parte para a segunda parte da apresentação. Então, primeira parte, o IRB, de maneira inconteste, os números dizem, não é? E provam que é uma empresa robusta, sólida e líquida. Na página 4, nós temos uma novidade. Uma das grandes contestações que foram feitas no passado, especialmente por um analista, não é? que com certeza tinha razão na observação que fez, era que o IRB não gerava caixa operacional no ano de 2019. Não é?
E, de fato, basta pegar os demonstrativos financeiros da companhia, demonstrativos de caixa pelo modelo direto, que vem junto com o demonstrativo de resultado, junto com o balanço da companhia, em qualquer publicação, e olhar. Quando você olha, está lá, é inconteste. O IRB não gerou caixa no primeiro semestre de 2019, não gerou caixa operacional no segundo semestre de 2019, não gerou caixa no primeiro semestre deste ano, não é? Mas gerou caixa neste último trimestre. Então, esse é um indicador que denota que a companhia está gerindo melhor o seu caixa e que os indicadores da atividade, pouco a pouco, vão se demonstrando, não é, mais capazes de gerar caixa pela sua eficiência e pela sua qualidade. Então, a companhia, o IRB, voltou a gerar caixa operacional, coisa que aconteceu a última vez num trimestre normal, num período longo, em anos anteriores a 2019. E aqui a gente se move para o sumário executivo, que está na página 5. Antes de eu passar a palavra para o meu colega que vai cobrir esse assunto, eu queria especificar o que são os dados contábeis de uma companhia. Os dados contábeis é a soma do A e do B que está aí nesse slide, né? Tem muita confusão também. Hoje, por exemplo, eu li um relatório que falava que a gente, para mostrar um resultado bom, eu tiro o resultado ruim do IRB, daí eu só mostro o resultado bom. Não. É totalmente distinto disso. Não dá para comparar crédito podre de um banco com contratos de resseguros ou de seguros cancelados, né? Quando a gente descontinua um contrato, significa que eu tive um contrato por 2 anos, por 3 anos, esse contrato não trouxe resultado para a companhia, nem traz expectativa futura de resultado. Então, por uma decisão própria da administração, da gestão, esse contrato é cancelado ou não renovado. O que implica isso? Implica que o contrato pode ter uma cauda. E o que é uma cauda que tanto se fala? Eu vou tentar explicar de uma forma didática. Se o IRB fosse uma resseguradora só de seguro, se o IRB fosse uma seguradora de automóveis, né? Depois que ocorre o sinistro do automóvel, quantos dias o cliente leva para avisar que o sinistro ocorreu? Vou imaginar que seu carro foi roubado. Quantos dias você leva para avisar? Não chega a ser dias, a não ser que você esteja de férias. É horas, não é? O carro foi roubado, você avisa imediatamente a seguradora. Não é? A cauda é curta, quanto mais próximo for a data do aviso à seguradora vis-à-vis a data de ocorrência do sinistro. Isso é cauda curta. Uma pessoa morre, não é? Tem um seguro de vida. Vamos imaginar que seja um seguro funeral, né? Para ficar mais fácil. A pessoa tem um seguro funeral. Quanto tempo leva para que esse sinistro seja avisado? Se ele não for avisado no dia da morte da pessoa, a pessoa não vai receber o serviço do funeral. Então, a cauda é de horas nesse tipo de sinistro. No seguro regular de vida, é o tempo da família se inteirar que o beneficiário tinha uma pólice. Não é? Num seguro de vida vinculado a um fundo de pensão, que implica no pagamento do pecúlio, implica no pagamento de indenização à família, não é? Em parcelas mensais, não é? Através de rendas mensais, vitalícias ou temporárias, por exemplo, né? É um pecúlio. Quanto tempo leva? É um mês, é o próximo mês. A pessoa morreu no mês, no próximo mês a família tem que receber o dinheiro da pensão para comer, né? Para vestir, para beber. Então, é um sinistro que tem uma cauda curtíssima, não é? Nesse caso, de um mês. Agora vamos pegar uma explosão de uma caldeira de uma hidrelétrica, né? A caldeira explode hoje, então a ocorrência do sinistro é hoje. Aí, o que vai acontecer? Tem que se discutir o motivo, que a gente chama em direito o nexo causal que deu origem àquele evento, àquela explosão.
A perícia, não é, para levantar por que explodiu e se aquilo é responsabilidade de quem, pode levar anos. Por isso que uma companhia de seguros que cobre uma hidrelétrica tem que estar muito bem reservada. Ou seja, tem que ter reservas suficientes, não é, para enfrentar esse tipo de desafio. Nesse caso, a cauda é longa. Imagina num sinistro de catástrofe climática, lá em Nova Orleans, em New Orleans. Leva 3 anos para chegar à conclusão de qual é o tamanho do dano e quem é responsável, quem que tem que tomar parte daquelas responsabilidades e distribuir aquelas responsabilidades. Então, a cauda é longa quando o aviso à seguradora, não é, com o valor efetivo, seja mais distante da data de ocorrência do sinistro. E a cauda é curta quando o aviso à seguradora é próximo, não é, da data de ocorrência do sinistro. Então, um contrato descontinuado, não é, ele pode ter cauda longa ou cauda curta. No caso específico do IRB, não é, os contratos que nós descontinuamos a partir do dia 30/6 são contratos, a maior parte, 80%, são contratos de cauda curta, porque são contratos de seguros de vida para cobrir pensão. Ou seja, o detentor da pensão morreu, a família tem que receber o pecúlio, e ela vai receber esse pecúlio nos meses, a partir do mês posterior à morte da pessoa. Senão ela não vai comer. Então são sinistros de cauda curta. Os outros 20% são sinistros de frequência, não é? E de cauda média. Não tem nenhum dos contratos que nós descontinuamos que sejam de cauda longuíssima, não é? 20% que a gente descontinuou tem uma cauda de 12, 14, no máximo 18 meses, não é? Que é na área de aviação. Quanto tempo leva para que um sinistro de um avião que caiu seja reportado? Então, é importante a gente deixar isso muito claro, que os negócios descontinuados da atividade de seguros, não é, são muito específicos e distintos, não é, por causa da questão da cauda. E o que são os negócios continuados? São os negócios que fazem parte do portfólio, que ainda não, que estão no portfólio, que vão fazer o resultado do futuro da companhia. São os negócios que deixam margem para a companhia, são os negócios que a companhia retém em seu portfólio, não é, para fazer frente às suas necessidades, os seus compromissos no futuro. Então, toda vez que se descontinua o negócio, tem um efeito de cauda, e esse efeito de cauda, a companhia tem que arrumar formas de provisionar quanto o mais rápido possível seja em função do tamanho dessa cauda. Isto posto, eu passo a palavra para o Werner, sendo muito claro, não é? Negócios descontinuados são negócios que não foram renovados, que foram cancelados e que têm alguma cauda. E negócios continuados é o core do portfólio da companhia, no nosso caso aqui, mais de 90% do portfólio da companhia, ele vai continuar e que vai produzir os resultados não só do terceiro trimestre, do quarto trimestre, mas os resultados do próximos 2 anos da companhia, ou pelo menos dos próximos 1 ano e meio da companhia. Quando a gente olha o resultado continuado, é o principal indicador, não é, para um analista olhar para onde a companhia está indo. Ele não está vendo o ponto, ele está vendo nada. E é isso que tem que estar na cabeça de quem faz análise e, efetivamente, na cabeça de quem investe nas ações da companhia. Obrigado, passo a palavra ao Werner. Obrigado, Cássio. Bom, continuando então a apresentação, né, antes de entrar aqui no slide 6, eu queria só também fazer um disclaimer aqui sobre a questão dessas informações, né, de negócios continuados e descontinuados, que a companhia vem já mensalmente trazendo essa informação ao mercado, toda vez que a SUSEP disponibiliza informações do FIP-SUSEP. Então, a companhia faz com transparência, né, como é o nosso compromisso, mensalmente traz essas informações
do negócio continuado e descontinuado com essa abertura, tá? E por segmento, da visão negócio, levando também em consideração os ativos de retrocessão para cada segmento, para melhorar a visibilidade de todos os stakeholders em relação aos segmentos no Brasil e no exterior da companhia. A gente tem também aprimorado o documento de análise de desempenho, que vem junto com as informações trimestrais, para dar maior detalhe de cada uma das variações, tanto das receitas como das despesas da companhia. Então, isso é uma informação importante, com atualização mensal, né, e que também trimestralmente a gente traz no documento de análise de desempenho. Tá? Então, indo para a página 6, a gente trata primeiro aqui do faturamento bruto, né, dos prêmios emitidos, que a gente teve um crescimento bastante forte no terceiro trimestre, quase 30% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. No Brasil, um crescimento de prêmios emitidos de quase 39%, no exterior, na casa de 17%, tanto pela renovação, né, o alto nível de renovação dos nossos contratos, tá? Um crescimento também na cobertura desses contratos, e também, paralelamente, pela depreciação do real frente ao dólar, que favoreceu o crescimento na carteira no exterior. No acumulado do ano, né, olhando 9 meses, nós temos, então, um crescimento do prêmio emitido na ordem de 17% no acumulado, e, olhando a visão trimestral, tivemos um crescimento de 5,7%, 5,7% no Brasil e 32,5% no exterior. E aqui, frisando, né, que mesmo com a redução, como foi colocado, de negócios que a gente descontinuou e que eram deficitários, principalmente no segmento de vida. Tá? Entrando na linha de prêmios ganhos, né, o próximo ponto aqui, tivemos, então, que é o faturamento da competência do terceiro trimestre, tivemos um crescimento de 9,1% nos prêmios ganhos, no comparativo trimestral, e de 18,3% no comparativo anual. Tá? Entrando em sinistralidade, eu acho que é importante que a gente ressaltar, lembrando do conceito que o Cássio acaba de explicar, que nossos negócios continuados, que a gente também chama de RANON, nós tivemos os sinistros, o índice de sinistralidade, que é a despesa de sinistro sobre prêmio ganho, uma excelente performance de 56%, em linha com o que a gente, inclusive, vinha antecipando já na divulgação do segundo trimestre, quando a gente já começou a trazer as informações dos negócios que seriam descontinuados, que foram descontinuados no mês de junho, e qual era a expectativa para o terceiro trimestre. Então, nos negócios continuados, RANON, uma performance de sinistralidade de 56%. Em relação ao custo de aquisição, tivemos uma performance de 23,3%, uma leve alta dos 23% que tínhamos no terceiro trimestre de 2019 para 24% no terceiro trimestre de 2020, principalmente pela mudança, né, do nosso mix de negócio, com crescimento de prêmios no segmento patrimonial, que é um segmento que tem um custo de aquisição um pouco mais elevado, e também um aumento em negócios de contrato proporcional. Tá? Indo para a parte de despesas administrativas, né, que é o indicador, os gastos nossos internos sobre prêmio ganho, esse índice, então, ele foi de 5,1% no terceiro trimestre, na visão acumulada do ano de 4,8%. Tá? Um indicador que é muito bom comparando com outras resseguradoras nacionais e também excelente comparando com as resseguradoras internacionais. É um diferencial, uma vantagem competitiva sustentável do IRB e que, inclusive, temos condições de continuar melhorando esse indicador. Indo para a página 7, a gente trata aqui do resultado financeiro e patrimonial, principalmente a parte financeira, que alcançou um resultado de 115 milhões de reais no trimestre, o que equivale aí na visão, né, sobre o prêmio ganho de 7,5%, um índice de 7,5% de índice de resultado financeiro, né, que é o resultado financeiro sobre o prêmio ganho. Já o índice combinado, que é o principal indicador da indústria, quando a gente olha e faz essa visão do RANON, né, passando uma visibilidade futura de para onde o IRB está caminhando, temos um indicador de 92,2% no trimestre. Tá? E quanto ao lucro líquido, né, a gente traz essa tabela na página 7, como também já frisado pelo Cássio, nós temos aqui o negócio continuado, né, trazendo, então, um lucro de 149,4 milhões de reais, né, o índice combinado de 92,2 reais, como eu ressaltei,
e a sinistralidade dos negócios continuados de 55,9%. Tá? Então, olhando o futuro, esse é uma boa proxy para né, quem vai fazer as análises, olhar o IRB com uma atividade contínua dele. Em relação à evolução das provisões técnicas, nós temos aí um crescimento de 40%, né, mostrando o melhor nível de provisionamento da companhia, né, uma visão estrutura mais adequada ao nível de risco que existe, atingindo aí 14,5 bilhões em setembro de 2020 contra os 10,4 bilhões que existia em dezembro de 2019. Por último, nesse slide, trazendo informação de evolução de portfólio de investimentos, temos aqui, como também foi ressaltado, um saldo de investimentos de 7,4 bilhões de reais, que não inclui nem a primeira emissão de debêntures de quase 600 milhões de reais que foi realizada no mês de outubro, e nem a redução de capital, que foi também feita no mês de outubro de 115 milhões de reais, o que totalizaria aqui 8,1 bilhões de reais, contra 4,5 bilhões que a gente tinha em 2019, então levando a um aumento, né, do nosso portfólio de investimentos em 64%, excluindo essas duas, né, a emissão de debêntures e a redução de capital, e incluindo esses dois itens, a gente tem um crescimento de 80% no nosso portfólio de investimentos financeiros de alta liquidez. Outro retorno agora para o Cássio, que vai falar sobre slide. Na página 8 a gente tem um resumo, né, partindo da esquerda para a direita, um resumo sobre setembro, comparado o trimestre, fim de setembro, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, e dando um flavor, né, dando uma direção por onde vai os resultados dos negócios continuados, né? E eu queria chamar a atenção aqui para alguns detalhes, ou seja, o resultado do terceiro trimestre do ano passado tinha um índice combinado também muito ruim, de 121%, em relação esse trimestre em relação ao ano passado, né? Terceiro trimestre desse ano em relação ao ano passado. Mas quando nós olhamos para o negócio continuado, aí nós temos um indicador que está em amarelo, aí na parte de baixo da quarta coluna, de 92,2%. E ele, a gente observou ao longo do trimestre, ele tem tendência declinante. Essa informação, não é importante, não é, para que esteja em mente. O que é o índice combinado, de novo? É a soma das despesas operacionais básicas da seguradora, que é despesa de sinistros, mais despesas de comissão, mais gasto administrativo, somados, dividido pelo prêmio. Não é? Toda vez que esse índice é inferior a 1, não é, inferior a 100, significa que a companhia está gerando margem operacional positiva. O portfólio de negócios continuados, que é aquilo que vai definir o resultado dos próximos, pelo menos, 18 meses da companhia, tem uma tendência clara, que está aí definida por esses 92,2%, que significa que a companhia gerou nesse período 7,2% nessa comparação básica, que direciona o futuro da empresa para sua rentabilidade. Se a gente olhar na direita, a gente comprova isso olhando em 3 números. O resultado de underwriting, que nada mais é do que a margem de contribuição da companhia, não é, que é o prêmio alocado para o trimestre, menos sinistros, menos gastos comerciais, de 14,1%. Este é uma margem excelente, isso aqui é uma margem dos sonhos na atividade. Né? E nós, nesse portfólio, o portfólio continuado da companhia, temos uma margem fantástica de 14,1%, um resultado operacional, que no nosso caso é igual ao resultado antes de impostos, porque nós não temos resultados extraordinários, de 15,6% e um resultado líquido de 10,1%. Só para ter uma ideia de comparação, uma seguradora internacional, os grupos seguradores por onde eu passei, quando a gente chegava nesse índice aqui, na última linha, 4%, 5%, soltávamos rojões. Não é? Então, isso denota que o caminho, não é, que a gente está trilhando é um caminho que vai levar a companhia ao sol. Não é?
É um caminho que leva a companhia para onde ela tem que estar. Não é? Esses são indicadores, somado com o fluxo de caixa da terceira página. Mas esses 4 indicadores aqui, nós temos aqui, quando se pede guidance para o futuro, aqui você tem a base de um guidance para o futuro. Na página seguinte, eu não vou discorrer sobre os números, mas eu vou discorrer sobre o que está nos boxes. Né? Então, quais são os dados básicos desse portfólio da empresa nesse momento? O índice de sinistralidade de 55,9, como a gente havia adiantado no segundo trimestre. A despesa administrativa, uma das mais eficientes do mundo, ainda, mesmo tirando faturamento daqueles negócios que nós cancelamos, continua dentro de patamares fantásticos de 5,4%. Benchmark na América Latina é superior a 13%. Então, quer dizer o seguinte, a gente, para operar, é muito mais eficiente do que muitos que fazem parte do nosso peer. Uma margem de contribuição nesse trimestre de 14,1%, como já dito, e uma margem sobre o resultado líquido, não é, de 10%. Significa o seguinte, do faturado, não é, 10% vira lucro, se isso fosse extrapolado para todo o futuro da companhia. E a informação importante sobre a questão de caudas, né, é essa informação nova aqui para vocês. No terceiro trimestre, a principal conta que nós cancelamos, não é uma conta de vida de um fundo de pensão, um grande fundo de pensão. E nós provisionamos a cauda. A cauda dessa conta está provisionada. Obrigado, passo a palavra agora ao meu colega Luiz Toneto, que vai cobrir, o Carlos Guerra, que vai cobrir, junto com o Wilson Toneto, a sessão 2 da apresentação. Guerra. Obrigado, Cássio. Bom dia a todos. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre solvência e liquidez da companhia, para poder atender às obrigações regulatórias e também às ações a enquadramento no âmbito da fiscalização especial da SUSEP. Então, passando para o slide 11, eu acho que é importante a gente deixar registrado, como já foi dito pelo nosso presidente aqui, que operamos nos mais elevados padrões de solvência para o setor. E aqui eu queria só relembrar alguns conceitos, principalmente o conceito de capital mínimo requerido, que conforme diz a regulamentação em vigor, ele é o montante de recursos que a companhia tem que manter para operar, sendo o maior entre o capital base e o capital de risco, também já foi comentado por aqui. O capital base, para a gente, ele acaba não sendo tão importante porque ele é um capital estipulado de 60 milhões e o capital de risco ele acaba sendo muito maior e é o que mostra aqui o quadro à esquerda dessa página 11. Então, o principal deles é o capital de risco de subscrição, que pelos previstos na regulamentação em vigor soma 1,4 bi, e depois vamos somando ou diminuindo conforme os demais riscos. Então, são mais 500 milhões de capital de risco de crédito, mais 100 milhões de capital de risco da operação, mais 200 milhões de capital de risco de mercado. E aí, por conta da diversificação que a companhia tem do seu portfólio, a gente acaba tendo um decréscimo de 300 milhões, fazendo, então, o capital mínimo requerido de 1,9 bi. Então, esse é o capital que a regulamentação exige para que possamos operar. Passando para o lado direito do quadro, a gente vê, então, aqui como o nosso patrimônio líquido se comporta. Então, o nosso patrimônio líquido total é de 4,9 bi. Isso significa que a gente tenha cerca de 2,6 bi o capital mínimo requerido para operar. Como também já foi dito no início da apresentação pelo Cássio, no slide 2, existem alguns ativos que a regulamentação exige que sejam retirados do cálculo do patrimônio líquido, o que a gente chama de patrimônio líquido ajustado, é aquele 1,5 bi. Então, o nosso PL ajustado é de 3,4 bi. Mas, mesmo assim, fazendo a conta do capital mínimo regulatório com o PL ajustado,
nós temos ainda 82% a mais daquilo que é minimamente exigível pela legislação para que a gente possa operar. Então, isso nos dá um conforto de solvência e que nos traz um certo conforto para poder prosseguir aqui na administração da companhia. Então, eu queria, a partir disso, então, passar a palavra para o nosso diretor de operações, Luiz Otoedo, e ele vai falar um pouquinho sobre o enquadramento do projeto em curso. Por favor, Camilo. Obrigado, Guerra. Bom dia a todas e a todos. Lembramos que estamos no slide 12 da nossa apresentação. A ideia aqui é falar um pouco sobre o enquadramento regulatório dos nossos ativos. Né? Vou recuperar um pouquinho os conceitos que o Carlos passou, né? Como todos sabem, então, essas provisões técnicas, né, que nós visualizamos aí à direita do slide, no montante de 14,5 bilhões, indicam as obrigações que a resseguradora possui junto aos seus clientes. Né? O Carlos já comentou, excedentes, retrocessionários, enfim. E quando a gente olha, então, a regulação indica que a gente deve ter ativos elegíveis e montantes iguais ou montante igual ou superior a essa exigência regulatória indicada aqui nas provisões técnicas. Então, olhando agora o quadro da esquerda, a gente vê que as 3 primeiras colunas, né, tratam aí de ativos de retrocessão, outros ativos redutores de retrocessão e direitos creditórios, que na sua somatória resulta 6,5 bilhões, as 3 primeiras colunas, né? E que, somado ao montante de ativos financeiros elegíveis de 6,4 bilhões, resulta em 12,9 bilhões de ativos e redutores elegíveis. Ora, isso comparado com os 14,5 bilhões de provisões técnicas, indica que um déficit em setembro, conforme a gente nota, conforme é indicado na nota 252 das demonstrações, de 1,6 bilhões em relação às provisões técnicas. Nos próximos slides, eu vou apresentar aqui algumas ações sequentes a setembro, que já concluímos, bem como algumas ações que iremos, todavia, realizar até o final deste ano. Não obstante, conforme nós planejamos e apresentamos nos últimos encontros, senhores, a redução do déficit é notória, indicando que estamos no caminho da solução definitiva para o enquadramento regulatório dos nossos ativos. Quando nós vamos ao slide seguinte, o slide 13, a gente já parte, então, na primeira coluna das provisões técnicas que nós já citamos, de 4,5, dos ativos e redutores elegíveis de 12,9 bilhões, né? E a gente acrescenta aqui algumas situações, são 3 que devem ser consideradas adicionalmente. 2 já concluídas, como veremos, e uma com elevada probabilidade de concretizar. Por que nós apresentamos isso? Mas, olha, a posição de insuficiência, né, ou de déficit que nós temos em setembro, parte dela já também caminhou para uma solução, que é o que nós vamos comentar aqui dessas 3 ações. A primeira, o Werner comentou, foi uma redução de capital de controlada em montante superior a 115 milhões, aprovada e realizada nos últimos dias. Então, nós subimos, né, recursos controlados através de redução de capital ao ISE, né, reduzindo, então, esse déficit que a gente citou. A segunda foi a finalização da emissão de debêntures. Também divulgamos recentemente, ela foi concluída no final de outubro, e um montante de aproximadamente 600 milhões. E aqui tem uma situação nova, né? O que nós chamamos aqui de conta remunerada em dólar. Esse valor de 800 milhões, é uma conta depositada junto a instituições financeiras no exterior. Esses valores não são, neste momento, elegíveis para essa cobertura das provisões técnicas, né? E são valores que são garantias exigidas por alguns reguladores, principalmente o regulador americano e canadense, que não são considerados aqui no Brasil como redutores de provisões técnicas. Ou seja, para a mesma obrigação que eu tenho a pagar
a essa cedente ou esse retrocessionário, eu tenho uma garantia aqui no Brasil e tenho uma garantia no exterior. Ok? Nós, neste momento, estamos em fase final de discussão e de apresentação de soluções, né? Soluções que possam atender tanto as exigências dos reguladores no exterior, como também do regulador local. Portanto, a gente tem uma expectativa bastante boa de reduzir este gap, né? Isso é um fato novo, aconteceu a partir de setembro, né? E a gente está reportando aqui nesse momento a todos. Então, a somatória dessas 3 ações, né, que nós comentamos, é de 1,5 bilhões. Com isso, o desenquadramento de cobertura de provisões que nós falamos de setembro, que era de 1,6 bilhões, sem considerar nenhum outro movimento, né, e considerando essas ações que nós citamos, será reduzido para 100 milhões. Pode e deve ser reduzido para 100 milhões em breve. Portanto, gente, olha, o déficit recorde que nós tínhamos observado em junho deste ano, de aproximadamente 3,4 bilhões, hoje está muito próximo da solução definitiva, considerando já esses movimentos realizados no mês de outubro. Tá? E as previsões que a gente citou em relação a essa conta remunerada e a solução para ela. Né? A gente passa para o próximo slide, que é o slide 14, e aqui cabe um parênteses, né, para salientar que a legislação atual prevê que, além da obrigação de oferecer ativos elegíveis para essa cobertura de provisões técnicas, tanto as resseguradoras locais como as seguradoras também devem apresentar uma margem de segurança regulatória. Nesse slide, a gente demonstra como é calculado esse chamado buffer de liquidez. Né? De forma objetiva, se aplica 20% sobre o capital mínimo requerido, que o Guerra comentou há pouco, que é o chamado CMR, e como resultante dessa exigência, chegamos a quase 400 milhões, 372 milhões. A gente quer lembrar aqui um ponto importante, né, que pode alterar essa exigência. Né? Recentemente, o órgão regulador, a SUSEP, apresentou uma proposta de alteração na regulação, através de uma audiência pública em curso, que deve ser concluída aí nos próximos dias, e que propõe fim desse buffer regulatório, prevendo outros elementos compensatórios, né, às reguladas, em linha com as melhores práticas adotadas em outros países. Portanto, quando e se confirmada tal proposta, o nosso enquadramento será impactado positivamente. Estaria muito em linha com o que apresentamos no slide anterior. E vamos, então, ao slide número 15. Nesse slide, a gente apresenta o mesmo racional que nós indicamos há 2 slides atrás, porém, considerando a manutenção dessa exigência. Está imaginando, olha, que a audiência pública não resulte na eliminação dessa exigência, qual que seria a nossa posição? Né? A nossa posição, evidentemente, seria adicionada, ou o desenquadramento seria adicionado em 400 milhões, aproximadamente, e mantida as mesmas citadas, né? Redução de capital, finalização das debêntures, a regularização da conta remunerada. Tá? Esse desenquadramento de 1,6 cairia já agora, proximamente, a 500 milhões. Né? O desenquadramento, portanto, mesmo também nesse cenário, indica uma substancial redução em relação ao apresentado no segundo trimestre. Por fim, para concluir essa parte, eu convido a todos a irem para o slide 16. Nele a gente responde à pergunta: como o IRB irá conseguir reduzir ou atingir o enquadramento definitivo regulatório ainda em 2020. Recordar aqui que a atual exigência em setembro, né, ela varia hoje no intervalo de 14,5 bilhões a 14,9 bilhões, se considerar a confirmação ou não da alteração regulatória que falamos. Tá? Então, aqui um pouco no início desse slide, né? O enquadramento varia nesse intervalo. Ou seja, a gente tem que ter ativos que superem esse intervalo. Tá? A gestão da companhia considera, adicionalmente ao que já comentamos, um conjunto de ações a serem implementadas. Não vamos aqui discorrer sobre todas as ações, mas sacamos 3 das principais ações
que vamos comentar um pouquinho mais nesse momento. A primeira é a finalização, ainda neste ano, da segunda emissão de debêntures. Né? Nós divulgamos ontem um fato relevante que prevê um montante de 300 milhões sendo captado nessa segunda emissão. Tá? Então, essa é uma primeira ação. A segunda ação é a venda de alguns ativos que hoje não são elegíveis para essa cobertura regulatória e que podem variar em 300 e 400 milhões. 300 no cenário base e 400 milhões no cenário mais otimista. Aqui, por questões de confidencialidade, a gente não abre exatamente quais são esses ativos. Oportunamente, a gente terá a condição de apresentar, né? Como se concretizar. E a terceira ação é o complemento do que a gente chama de operações estruturadas de retrocessão, né? No montante entre 200 e 400 milhões. Essas operações estruturadas, de alguma maneira, reduzem as obrigações que nós comentamos aqui, que estão inclusas nessas provisões técnicas, né? Reduzindo, então, portanto, também essa necessidade de enquadramento. Dito isso, vamos aos cenários. Né? O primeiro, a gente trabalha com as 3 ações, né? Em uma situação mais conservadora, ou mais realista aqui, e que somam 800 milhões. E o segundo, por exemplo, então, o cenário que a gente chama de otimista, que é ir ao extremo das ações 2 e 3. Tá? Concluindo aqui, né, nos 2 cenários apresentados, a companhia projeta voltar à situação de enquadramento regulatório, que pode ser confirmado pelos números aí indicados nos círculos amarelos. Né? Os resultados, então, variam em intervalos de 14,8 bilhões a 15,5 bilhões frente às necessidades que nós indicamos acima. Né? Então, senhores, nós queremos deixar claro aqui, né, que também que qualquer ação apresentada que por algum motivo não se realize, o que a gente não acredita, né, nós possuímos planos adicionais e compensatórios, né, que por questões estratégicas aqui a gente não vai discorrer. Mas que nesse momento permite transmitir às senhoras e os senhores a nossa confiança de que até o final desse exercício, como destacado pelo presidente Antônio Carlos, né, o desenquadramento regulatório deverá estar superado. Né? Então, eu espero ter logrado êxito em apresentar esse ponto fundamental para o IRB, né, e passo a palavra ao vice-presidente Verne para dar sequência e falar um pouco mais sobre as melhorias operacionais e financeiras da empresa. Obrigado, Toneto. Bom, voltando então aqui no slide 17, né, onde a gente fala que faz a divisão aqui, que o IRB como uma empresa melhor, que o passado pertence ao passado, a gente já abre então essa seção, no slide 18, trazendo a informação do nosso nível atual de reservas. Então, quando a gente olha o nível atual de reservas, né, que são as provisões técnicas e sinistros da companhia, eles cresceram, né, por volta de 6 bilhões antes da chegada dessa gestão para 10,3 bilhões agora no mês de setembro de 2020, que significa um crescimento de quase 4 bilhões nessas provisões técnicas, mostrando que a companhia está realmente adequadamente reservada para a situação dela. O segundo ponto aqui é o hedging de enquadramento de provisões em dólar, né, que é enquadramento em relação à questão regulatória. O que a gente consegue trazer aqui é que nós temos agora, dentro dos parâmetros aprovados da companhia, um excelente índice de cobertura dessa provisão na casa de 70%. E no slide, no gráfico à direita, o hedging total do balanço, quando a gente leva em consideração todas as posições, não só as posições de provisões técnicas de um lado e elegíveis do outro, mas todos os ativos e passivos em dólar, a companhia tem um hedge praticamente perfeito de balanço a 97%. Ou seja, qualquer oscilação no câmbio não traz nenhum efeito relevante no resultado financeiro da companhia, o que é o mais importante, inclusive, para proteger a questão da solvência da companhia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Indo para o slide 19, traz, então, os ativos financeiros, né, e eu acho que é importante destacar, como já foi falado também, esse crescimento dos ativos financeiros em aproximadamente 50%, de 5 bilhões de reais que a gente tinha em março, para mais de 7 bilhões de reais, 7,4 bilhões, e se levarmos em consideração esses últimos movimentos do mês de outubro, estamos aí com 8,1 bilhões
de ativos financeiros, o que comparado, como o próprio Cássio já trouxe, né, com o nosso patrimônio líquido, mostra que nós temos aqui realmente uma quantidade de caixas, né, com altíssima liquidez, caixa e equivalente de caixa de altíssima liquidez, muito relevante, comparando com o nosso patrimônio líquido de 4,9 bilhões. Lembrando que esse dado, o nosso PL, foi afetado positivamente pela nossa capitalização, que aconteceu também aí no terceiro trimestre de 2020, um montante total de 3 bilhões de reais, e também esses ativos financeiros, então, impactados positivamente pela primeira emissão de debênture da companhia realizada no mês de outubro. Em relação à composição dos ativos financeiros, continuamos com uma companhia basicamente pouquíssimo alavancada, com pouco risco nos seus ativos, e uma quantidade de renda variável, crédito privado, bastante baixa dentro dos nossos ativos, mas uma quantidade de recursos, como eu falei, que já ultrapassa 8 bilhões de reais em outubro. Na página 20, então, eu vou passar agora para Isabel, nossa vice-presidente de resseguros. Obrigada, Werner. Boa tarde a todos. Então, no slide 20, estamos trazendo o resultado de subscrição, que já está demonstrando uma melhora significativa. No Brasil, a contribuição marginal passou de menos 71,5% no terceiro trimestre de 2019 para 22,9% positivos no terceiro trimestre de 2020. A tendência de melhoria fica clara também, se comparada com o segundo trimestre deste mesmo ano. No que diz respeito ao exterior, observou-se uma notável piora no segundo trimestre de 2020, devido ao aumento das reservas de sinistros ocorridos nas anos anteriores, nas linhas de vida e property, conforme comentamos no nosso último call. Essa tendência continuou devido ao impacto dos negócios descontinuados, né? Lembrando aí que os negócios descontinuados são aqueles em que já não participamos, né? Como estes negócios em Ranoff são, por enquanto, todos referentes ao exterior, se tirarmos esse impacto e considerarmos exclusivamente o negócio Ranoff, já observamos uma reversão de tendência com um resultado de underwriting de 108 milhões positivos. No total, o resultado de underwriting da companhia ficou em menos 93 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, uma considerável melhoria frente ao segundo trimestre de 2020. Ao considerarmos negócios continuados, temos uma margem de contribuição positiva de 209 milhões, equivalente ao 14,1% do prêmio ganho ou faturamento de competência, conforme, obviamente, o Cássio adiantou no slide 8. Portanto, o resultado está a caminho dos patamares que esperávamos, já tendo indícios muito positivos das ações da operação Fix and Grow. Agora, passo a palavra para o presidente Antônio Cássio para o fechamento. Obrigado, Isabel. Terminando a nossa apresentação, que além dos indicadores econômicos financeiros que passamos, nós temos 4 itens que eu queria ratificar ao final dessa apresentação, antes de passar para as perguntas. Primeiro, a prioridade 0 da empresa é a conclusão do plano de regularização de liquidez, como já foi dito por todos nós aqui. O segundo, nós esperamos uma estabilidade nos resultados. Caso não ocorra, que é típico da nossa atividade, o que pode ocorrer, eventos abnormais de vulto ou de grande frequência. Ou seja, como nós fizemos o provisionamento da principal conta em Ranoff, a gente espera que o efeito de casos descontinuados caia abruptamente. Terceiro, o aprofundamento da estratégia, ou seja, o exercício estratégico que a gestão vem fazendo junto com o corpo gerencial, com o apoio do Conselho de Administração,
para o triênio 21-23. Nós estamos aprofundando esse trabalho e ele será a base do plano de voo da companhia para os próximos 3 anos. E, por fim, uma coisa importante nesse momento. A gente está, nesse momento, fazendo um plano, né, para a adoção do Smart Working a partir de 21 como um novo normal do híbrido. O Smart Working é o nome bonito do home office, não é? O Smart Working, dentro da nossa estratégia, posto que a companhia é uma companhia digital, uma companhia que acaba de fazer um joint venture com a B3 para se tornar ainda mais digital na parte menos digital de qualquer atividade de resseguradora, que são os movimentos de prestação de contas entre clientes e a seguradora. E nós pudemos observar que durante a pandemia, não é, a companhia pôde operar de maneira muito satisfatória em função dos níveis elevados, não é, de digitalização da nossa atividade, ou da nossa empresa em si. Então, isso nos permite fazer um trabalho proativo, naturalmente levando em consideração toda a questão trabalhista ou de leis trabalhistas, não é, envolvida, para que, a partir do próximo ano, a gente possa, de fato, adotar o Smart Working como parte da nossa estratégia de pessoas em nossa empresa. E, definitivamente, né, não muda a questão do projeto de New Underwriting, Think Fix e Growth, como mencionou a vice-presidente Isabel, né? De tal forma que nós temos definitivamente de que só existe um caminho para a companhia, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa que é esperada, não é, de um ressegurador, que é esperada de um segurador, que é fazer um bom underwriting, controlar bem os custos da companhia e fazer com que ela siga o seu caminho de performance e esteja, não é, no lugar onde o IRB nasceu para estar. Muito obrigado a todos e eu passo agora as perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, tem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Mariana Tadeu, UBS. Mariana, a gente não está te ouvindo. Está vindo tudo picotado. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar aqui para que a gente te ouça. Espera só um minutinho. Ele está falando com o pessoal técnico para ver se eles conseguem melhorar, porque a gente não te ouve absolutamente nada. O pessoal pode fazer um teste para ver se está funcionando adequado? Com licença, senhora Mariana. Se você puder ligar novamente. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Nishio, Genial Investimentos. Pode falar, Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia a todos, tudo bom? Eu tenho pergunta em relação a criação de continuidade, se vocês têm algo a mais para ser feito ainda no quarto quinto em 2021. Se existe mais write-offs que a gente possa esperar. E só uma dúvida. Oi, é o Werner falando aqui. A gente também está com uma dificuldade grande de te ouvir. Não sei se puder tentar
Se puder falar mais perto, para ver se a gente consegue ouvir melhor, porque está bem barulhento o seu sinal. Michel? Alô? Alô? Oi, Michel. Melhorou, Werner? Melhorou. Melhorou? Então, a minha pergunta em relação às operações descontinuadas, se você ainda tem necessidade de fazer mais write-offs aí no quarto TRI, em 2021 também, mas tem algum resquício ainda que vocês vêm descontinuar. E a minha segunda pergunta, em relação às que foram descontinuadas ao longo do terceiro dia, e ainda tem à frente, né? São totalmente executadas, não financeiras, uma vez feita, não tem impacto mais à frente. Michel, a gente não ouviu totalmente a pergunta, então eu vou tentar repetir o que você perguntou para ver se a gente te responde da forma adequada. Primeira parte da pergunta, você pergunta para nós se há ainda os negócios para ser descontinuados neste trimestre. Né? Essa é a primeira pergunta. Segunda é se os negócios já descontinuados, né, vão influenciar e como vão influenciar os resultados deste quarto trimestre e, eventualmente, dos trimestres seguintes. Né? Aqui a gente pode, eu peço para a Isabel me ajudar na sequência, mas eu posso te adiantar o seguinte. A segunda pergunta é como eu falei quando tratei do slide, um dos slides aqui, acho que foi o slide número 9 da apresentação. A principal conta descontinuada, não é uma conta de vida, e nós provisionamos 100% do efeito que nós temos conhecimento dessa conta para o futuro dentro do então ela já está provisionada. A segunda maior conta é uma conta de aviation, que ela, na verdade, ela vai ao longo do contrato. A gente imagina que ela tem algum impacto, sim, nesse quarto trimestre e durante o próximo ano, mas esse impacto é marginal, é muito pequeno, perto do que foi o cancelamento dessa conta de vida, não é? Que produziu muitos milhões, não é? De prejuízo para a companhia neste ano, especialmente nesse último trimestre. Não é? Com relação a novas operações, novas operações de clean, eu passo a resposta à nossa vice-presidente Isabel. Oi, Eduardo, boa tarde. Referente ao negócio descontinuado, se ainda tem algo aqui no quarto trimestre, né, por vir, não é um trimestre de renovações, tá? Então, qualquer outra mudança, aliás, vamos ter algum negócio descontinuado, sim, mas isso vai ser só para o próximo ano, né? A partir do próximo ano, até final deste ano, nesse último quarter, não vamos ter absolutamente nada. Sobre o futuro, e já adiantando um pouco, obviamente a gente está falando da operação de Clean, Fix and Grow, e obviamente isso implica re-underwriting. Então, isso implica que exista tanto descontinuação de alguns negócios já não vultosos, não de tanto impacto quanto esses que a gente fala como negócio descontinuado, né? Vai ter outros de menor vulto, e vai ter, obviamente, o processo de subscrição normal de qualquer empresa de resseguros que vai mexer em termos e condições das apólices e dos contratos. O que, naturalmente, a Isabel está querendo dizer é que, a partir do próximo ano, não entra numa atividade de business as usual, não é? Comum numa resseguradora, você descontinuar contratos que não se consegue renegociar, enfim, faz parte da atividade do dia a dia. Neste ano, como eram contratos muito vultosos, não é?
e que o mercado solicitou a nós, os analistas solicitaram transparência do que nós estávamos fazendo, nós passamos a fazer o disclosure para ajudar as inferências a respeito do futuro, né? Para o ano que vem, o que a gente pretende fazer? É claro que vai ter esse tipo de coisa, mas vai estar dentro da atividade normal e não faz muito sentido levar adiante, se forem algo de muita relevância que faça sentido fazer esse tipo de disclosure. Lembrando, nós fizemos como consequência de um pedido de maior transparência do que nós estávamos fazendo no IRB. E a resposta foi, como disse bem o Werner, desde os resultados de julho, nós passamos a segregar, inclusive informando, não é, como foi feito durante as ITRs, a última ITR do segundo trimestre, né, efetivamente o plano de ação, né, e olhando para trás naquele plano de ação, os impactos potenciais do plano de descontinuação que nós estaríamos colocando a cabo, que foi o plano chamado Clean, Fix and Grow. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariana Tadeu, PS. Oi, bom dia, pessoal. Tá escutando melhor agora? Agora sim. Boa. No trimestre, teve aquela operação de Loss Portfolio Transfer no segmento de rural. Será que vocês poderiam detalhar um pouco mais os impactos contábeis dessa operação linha a linha, tanto no DRE como no balanço patrimonial? Eu entendi que vocês disseram que tem um resultado nulo no resultado de underwrite. A contrapartida do aumento da retrocessão seria uma reversão da provisão técnica, de forma que, se não tivesse essa operação, o prêmio-ganho teria sido o mesmo? E em relação ao impacto no balanço, quando vocês falam em constituição de ativo garantidor, isso seria a caixa direto? Essa transferência da reserva de sinistro para o retrocessionário é feita com algum tipo de desconto? Em caso o sinistro desse portfólio transferido, quem que é o responsável para gerenciar a sinistralidade, né? Caso tenha um sinistro retrocessionário que assumiu o portfólio, e se o sinistro é maior ou menor do que o provisionado, quem que ficaria com esse ganho ou com essa perda? Obrigada. Mariana, em função da tecnicidade dessa pergunta, eu vou pedir que o pessoal te mande a resposta, não é? Mostrando todo o detalhamento de como é feita uma operação dessa, não é? Quais são os aspectos contábeis e influências contábeis de uma operação dessa, porque se eu tentar explicar aqui, eu acho que eu vou mais bagunçar do que responder. Então, na sequência, eu estou pedindo a Sandra, e se for necessário, a Isabel, junto com a Sandra, senta contigo ou fala contigo e esclarece. Mas, a rigor, uma operação de LPT, ela não tem influência em resultado, não é? Ou seja, é uma operação típica no mercado internacional, justamente para adequação de provisões técnicas, não é? Geralmente é utilizada para quando há essas questões de regulações assimétricas entre países, não é? Para que gere uma certa simetria dentro da nossa atividade, não é? É uma operação relativamente simples, não é? Para nós que somos asseguradores, mas sofisticada, não é? Quando explanada para um terceiro. Então, eu vou pedir esse favor para que a Sandra, da nossa URI, a minha vice-presidente Isabel, esclareça off the record. Tá? Mas depois que você entende a operação, ela é muito simples. Tá? Obrigado. E se me permite... Mariana, só mais um ponto, a gente, para o conhecimento de tudo, também essa informação da parte do LPT, a gente vai colocar também no site para consumo de todos, a explicação detalhada, essa mesma explicação que você vai receber, a gente vai comunicar a todos os interessados via o nosso site, tá bom? Tá. E se me permite só um follow-up em relação ao índice de retrocessão, o que dá para pensar em patamar razoável para o ano que vem, né? Eu entendo que essa operação, né, a própria reta pode ser usada para gerar
ativo garantidor, então ela deve continuar num patamar ainda alto. E se vocês puderem comentar como foi um pouco esse último ciclo de renegociação nesse momento de hard market, teve aumento de preços em relação ao ano passado? Obrigada. Oi, Mariana, tudo bom? Então, falando um pouco de retrocessão, né? A gente teve as renovações e nossas retrocessões, as proteções, nossas proteções principais renovar 1 do 10, né? A gente procurou proteger um pouco melhor ao IRB frente a uma maior volatilidade, especialmente nas carteiras mais catastróficas, e nós protegemos um pouco mais. E a gente, obviamente, tentou comprar algumas proteções adicionais que elas foram descontinuadas no ano passado, né? Isso, obviamente, gerou um custo adicional, no que referente dentro desse item de retrocessões, as proteções de carteira. De novo, eu volto para meu último call, a abrir esse item de retrocessão em várias partes, né? Uma delas são as proteções, que são as que protegem toda essa nossa carteira. Essas se vieram impactadas, né, agora, por essa renovação, a qual em hard market, como você comentou, ela teve um custo um pouco superior. No referente, né, também a esse item de retrocessão, a gente viu um aumento significativo dentro da parte de Brasil para riscos especiais, que são os riscos de petróleo, né, de upstream. Aí a gente teve especificamente uma conta que a gente mencionou no segundo trimestre, que ela foi adiada, então foi renovada agora neste trimestre, e ela tem uma retrocessão significativa. Ela também impactou muito nessa rubrica de retrocessão. Se a gente for tirar esses dois outliners, né, da retrocessão que estamos falando, né, depois a gente falará mais sobre CLPT, mas esse CLPT e esta proteção específica de oil and gas, que não é proteção, mas é uma retrocessão específica de oil and gas, uma conta, se a gente retirar, o nível de retrocessão é exatamente o mesmo que acumulado para os 9 meses de 2019. Então, eu queria dar aí um pouco de conforto para vocês que o nível não está aumentando significativamente, só foi por defeito desses dois itens aí, o LPT e essa proteção de oil and gas. Eu espero ter respondido mais ou menos aí essa pergunta sua. Tá ótimo, obrigada, Isabel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Grestay, JP Morgan. E pessoal, bom dia, obrigado por pegar a pergunta. A gente tem duas aqui do nosso lado. A primeira é com relação, na verdade, a dividendos. Como que a gente deve pensar se de fato tivesse sucesso de conseguir se enquadrar até o final do ano, até o começo do ano que vem, como está a cabeça de vocês em termos de timing para voltar a pagar dividendos, ou se forem pagar, qual é a expectativa de vocês desse uso de capital? E a segunda dúvida é com relação ao resultado financeiro. A gente faz aqui o eixo simples de resultado financeiro sobre o tamanho dos investimentos. A gente chega num yield versus a taxa de referência bem alto. E aí vocês comentam no release que tem de impacto de FX no número do trimestre. E aí, só para entender com vocês, vocês comentaram na apresentação que tem o hedge do balanço, mas se for de fato o impacto do câmbio, se tem alguma contrapartida em outras linhas do P&L, ou como exatamente está a exposição do câmbio na DRE? Guilherme, Werner falando aqui. Bom, boa tarde, né? Sua primeira pergunta é a respeito de dividendos, né, de payout. Bom, a companhia, então, a gente está no momento de regularização da questão de liquidez regulatória. A gente está recuperando, né, a margem técnica, como o Cássio colocou bem, a Isabel colocou a questão da nossa estratégia do CFG. Então, a companhia volta a ter patamares registrados a partir de 2021 e o Conselho, junto com a companhia, em 2021, olhando esse cenário, e o cenário de mercado para 2021, vai tomar a decisão do nível de payout que a companhia vai ter. Agora, lembrando que o payout anterior que a companhia tinha, né, sempre teve aprovado, é o de 25%, que é o legal.
mas que é o que está previsto no Estatuto. A prática foi acima disso nos últimos anos, né, até 2018, mas o nosso compromisso principal agora é de realmente trazer a companhia para a normalidade. Em 2021, isso obviamente volta à pauta e discussão do Conselho de Administração. O segundo ponto seu sobre o resultado financeiro, né, na parte da variação cambial e o efeito da variação cambial sobre o resultado financeiro, isso aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Quando a gente vê o acumulado no ano, você não tem efeito de variação cambial, ele tem um efeito, sim, né, dos juros em cima de um capital que aumentou no meio do trimestre, né? A gente já teve entrada da capital privada, uma parte no mês de julho, outra parte no mês de agosto, ajudando a gente a aumentar esse volume, e esse volume, na visão trimestral, foi o que mais afetou. Quando a gente olha 9 meses, pela republicação do balanço e aumento das provisões, a gente teve, sim, no primeiro trimestre, o efeito de variação cambial, que foi corrigido, como eu coloquei também, expliquei no slide, que trata sobre a questão do hedge, do balanço, e eu confirmo essa informação para você. A companhia ela é redeada, está 97% redeada, um leve descasamento aí entre ativos e passivos, e que então não leva a gente a ter resultado financeiro no longo prazo, impactando os resultados da companhia. Tá bom, Guilherme? Tá bom, super claro. Se eu puder só fazer um follow-up, então, quando a gente olha o resultado financeiro, essa diferença da remuneração do trimestre versus a taxa básica de juros, a gente faz a conta simples aqui usando 7,4, se eu não me engano, que você usa de posição de investimento. A gente chega mais ou menos em 300 para cima de retorno da Selic. Que especificamente foram os instrumentos, né, que levaram essa performance? Não, a gente não conseguiu entender a minha pergunta. Repete, por favor, Guilherme. A pergunta foi meio picotada, eu perdi o final da pergunta. Perfeito. Não, é só um follow-up na parte de investimentos. Então, quando a gente pega o resultado financeiro do trimestre e divide pela posição de investimento que vocês comentam, se eu não me engano, de 7,4 bilhões, dá um retorno sobre a Selic acima de 300%. Tem algum instrumento específico que teve uma performance muito acima da média no período? Como que explica só para a gente entender que foi essa performance tão boa versus a taxa de referência no trimestre? Guilherme, eu volto a dizer que depois a gente pode detalhar esse ponto com você, passando as informações do resultado e da análise de desempenho, mas, de fato, o maior impacto é o crescimento do volume de ativos. Tá? Ele foi o que afetou sobremaneira a visão trimestral, tá? Essa subida que aconteceu é o que fez a gente chegar aos 115 milhões aqui no trimestre. Não teve nenhum outro efeito relevante que tenha feito algum diferencial aqui na parte do nosso resultado financeiro. Tá bom? Tá bom, perfeito. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Eu queria agradecer a todos que participaram do call. Prazer ter partilhado com vocês as informações da companhia. Reforço, não é? Antes de terminar, nessas palavras finais, o IRB para você, investidor, não é? Milhares de investidores estão participando do call. O IRB é uma empresa robusta, uma empresa sólida, uma empresa líquida, uma empresa que tem gestores comprometidos, né, para fazer o melhor, gestores comprometidos para conduzir essa transição da empresa da maneira mais adequada possível, e estamos comprometidos em cumprir todas as regulações e fazer melhor para a companhia e gerar, não é, fazer com que as nossas ações se tornem, de fato, em geração de valor, em geração de valor para os nossos acionistas e para os demais stakeholders da companhia, nossos empregados, não é, nossos parceiros de negócios, não é,
E aqui vale uma última palavra, não é, sobre esta questão. Não é? Com prazer, eu digo aos senhores que o crescimento de prêmios, o crescimento do faturamento do IRB, dadas as circunstâncias e o pântano onde a companhia entrou no primeiro semestre, ter um crescimento de prêmios, não é? Um crescimento de faturamento, como nós tivemos nesse trimestre e ao longo deste ano, é algo realmente que denota a confiança que o stakeholder, cliente, tem nessa organização. Não é? E com base nessa confiança, nós queremos restabelecer o mais rápido possível, através das nossas ações, não é? A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, toda essa credibilidade que é necessária para que a gente para que a gente faça a entrega também para os nossos acionistas e para os nossos investidores do melhor. E assim eu encerro essa conferência, agradecendo a todos e desejando a todos o melhor nessa fase, nesses tempos de tanta ambiguidade no mundo. Um grande abraço, bom dia a todos. O call para acionistas, investidores e analistas do IRB Brasil Re está encerrado. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada.